amores, tudo bem com vocês? Olha só, a gente tá num cantinho novo para aula de hoje de ciências. Então, eu aproveitei no meio das plantinhas, que é o nosso tema também das nossas aulas. Na última aula, nós fizemos até a página 211, então, para relembrarmos até aqui. E hoje nós iremos fazer a partir da página 212. O título da nossa aula é: As plantas são todas iguais? Então, ele traz pra gente que nesta aula nós iremos saber como é o corpo das plantas. Então, nós temos um corpo e as plantas também possuem um corpo. Se nós repararmos nessa imagem aí do lado, nós conseguimos ver o quê? Uma árvore, mas essa árvore é uma árvore normal? Leem a legenda aí. Ela é considerada o quê? A maior árvore do mundo. Ela está localizada nos Estados Unidos. Olha só, se a gente observar, olha só o diâmetro, que é a circunferência da árvore. Então, olha como que ela é, por exemplo, grossa ou fina. Então, o diâmetro dela. E olha a altura que ela possui. Por exemplo, se a gente reparar e comparar com as pessoas que estão aqui embaixo. Então, esse senhor, ele aparenta ter uma idade e uma altura grande, né? Do tamanho que nós costumamos ver. E olha só como ele fica ao lado da árvore. Conseguiram observar as dimensões dela? Se a gente comparar essa árvore com a planta da página anterior aqui, que tem a baratinha, os musgos, olha só como que é diferente essa planta, né? Uma é diferente da outra. O musgo, ele é muito pequeno e ele está em locais úmidos e sombreados. Já essa árvore, ela é com um diâmetro grande e ela é bem extensa, não é mesmo? E ela é considerada a maior árvore do mundo. Também conseguimos observar a diferença das cores, não é mesmo? Essa árvore aparenta ter frutos ou não? O que vocês acham? Conseguimos observar as folhas também delas, não é mesmo? O que a gente consegue fazer para considerar que as plantas são... Por exemplo, o que a gente consegue ver que é uma planta? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha só, o que faz todas serem consideradas plantas é porque cada uma produz o seu próprio alimento, entendem? Então, mesmo que elas precisam de água, que é da chuva e etc., elas não precisam ser alimentadas, porque cada planta produz o seu próprio alimento. Porém, também existe uma enorme diversidade de formas e tamanhos de plantas, não é mesmo? E a planta, ela tem várias partezinhas, exceto o musgo, porque ele é muito pequenininho e ele é uma planta que precisa de um lugar úmido, de um lugar sombreado, então ele não tem essas
particularidades da planta em si. Porém, nós vamos conseguir observar que as outras plantas, elas possuem partes, por exemplo, o desenho aqui embaixo dessa página. Então, ó, se a gente observar esse desenho, as plantas, elas têm presentes a raiz delas. Então, tá vendo aqui, ó, a raiz dessa planta bem aqui embaixo, ela é embaixo da terra, porque a planta tá aqui e as raízes vão crescendo por baixo da terra. Então, por exemplo, quando você pega uma muda ou uma planta que já esteja um pouco grande, você planta ela em um vaso, por exemplo. Ao você plantar e a planta for crescendo, for enriquecendo, aquelas raízes que você plantou, ela vai crescendo embaixo da terra onde você colocou ela, entenderam? Onde vocês colocaram ela, entenderam? Então, ó, olha só. Vamos ler esse texto e nós conversamos mais um pouquinho após ele. Combinado? Então, olha só. As plantas são incrivelmente diferentes entre si. Elas podem ser tão pequenas quanto os diminutos musgos, que quase não percebemos no ambiente, ou árvores enormes, maiores que um prédio de 20 andares, como as queiscoias mais velhas. E não são apenas diferenças de tamanho, suas formas e suas cores também variam. O musgo fica rente ao chão e forma um tapete bem verdinho e delicado. A sequoia é alta, com tronco marrom, grosso e forte. Assim como as sequoias, outras plantas se ajustam aos lugares mais diversos, sejam quentes e secos, como a caatinga, sejam frios e úmidos, como no sul do Brasil. Mas as plantas... Eu tive que pausar por conta do carro do ovo. Mas voltando, como no sul do Brasil. Mas as plantas têm também características em comum. Todas produzem o próprio alimento e a maioria tem raiz, caule e folha. Ainda que essas partes possam ser bastante diferentes de um grupo para o outro. Algumas têm ainda sementes, enquanto outras, além das sementes, possuem flores e frutos. Então, ó, aqui nós conseguimos observar uma imagem, uma ilustração que fizeram de uma planta que possui raiz, caule, folha e estrutura reprodutora. Então, ó, que é as flores em si ou os frutos. Aí olha a nossa legenda aqui embaixo. Raiz, caule e folha estão presentes na maioria das plantas, mas essas partes podem variar muito em forma e em tamanho. Ao lado temos uma estrutura de um manacá da serra. Então, olha só, raiz, caule, folha e estrutura reprodutora. Uma curiosidade que é interessante vocês saberem é que tá vendo a árvore aqui em cima, a sequoia, que é dos Estados Unidos? Ela é uma árvore nativa lá dos Estados Unidos e ela pode ultrapassar 100 metros de altura e ela vive por mais de 1000 anos. Muito legal, né? Vocês estão vendo ela aí em cima? E lembra que a Pro perguntou para vocês se vocês achavam que tinha frutos ou flores? A resposta, pesquisando também, foi que a árvore, essa árvore maior do mundo, ela produz apenas sementes. Então, ela não possui flores e não possui frutos. E ela é um componente importantíssimo da vegetação da Califórnia. Agora, nós iremos para a página 230.
13. Por meio da raiz, a planta se fixa na terra e absorve a água e os nutrientes de que necessita. As folhas, geralmente verdes, são as estruturas pelas quais se dão a entrada e saída de gases, e é nelas que ocorre a produção de alimento. O caule, quando tem a coloração verde, também pode produzir alimento, além de distribuí-lo por toda a planta e dar sustentação às folhas. As semente, as flores e os frutos são estruturas relacionadas à produção das plantas. As flores são geralmente vistosas e perfumadas e contêm os órgãos reprodutores masculinos e femininos das plantas. Os frutos, como a laranja e o abacate, contêm sementes que darão origem a uma nova planta. Então, quando a gente lê aqui esses 2 parágrafos, o que vocês pensaram enquanto nós estávamos lendo? Me veio na cabeça sobre os sistemas que nós vimos no bimestre passado, lembra? Sobre o sistema circulatório, sobre nutrientes, sobre esses sistemas. Por quê? Ele traz pra gente, eu consegui, ao ler o texto, não sei se vocês também conseguiram observar essa ligação de que as plantas, elas possuem também esses sistemas. Então, pensando comigo, olha só nessa parte aqui, as folhas, geralmente verdes, são as estruturas pelas quais se dão a entrada e saída de gases. Lembra que nós vimos também sobre a circulação do sangue no corpo humano, que ele tem isso de mandar gás e receber gás? Então, nós conseguimos também entender as plantas através disso. Então, a raiz da planta, ela tem qual função? Agora eu quero que vocês peguem o marca-texto, que nós iremos grifar as partes importantes e que linkam isso. Então, raiz, passem o marca-texto aí. Então, por meio da raiz, passem o marca-texto na raiz. A planta se fixa na terra e qual então é a função da raiz? Absorver água e nutriente de que necessita. Então, vocês vão passar marca-texto na raiz e absorver água e nutrientes. Então, passem o marca-texto apenas nessas palavrinhas. Raiz, absorver água, a água e os nutrientes, ponto. Não passem mais em nada. Porque aí quando vocês estiverem estudando, vocês irão bater o olho nessas marcações e vocês não vão precisar ler todo o texto, porque quando a gente lê, a gente vai já ler. Raiz absorve água e os nutrientes. Ponto. Ela já absorve, a gente sabe que ela absorve toda a água e o nutriente que a planta necessita. Agora, vocês vão também marcar aí, folhas. Então, marquem a folha, nós vamos saber agora para que ela serve. Então, folhas, as folhas geralmente verdes, são as estruturas pelas quais se dão a entrada e a saída de gases e é nela que ocorre a produção de alimento. Então, folhas, estruturas, se dão a entrada, saída de gases e aí lá embaixo, produção de alimento. Então, prestem atenção no que vocês vão grifar. Folhas, estruturas se dão a entrada e saída de gases e, até aí no E. Aí vocês vão lá pro ocorre a produção de alimento, ok? E o caule? Agora o caule, peguem o marca-texto, caule, vamos ler. O caule, quando tem coloração verde, também produz alimento.
além de distribuí-lo por toda a planta e dar sustentação às folhas. Então, ó, caule, grifem o caule. Coloração verde, grifem coloração verde. Pode produzir alimento. Grifem pode produzir alimento. Aí vocês vão lá grifar distribuí-lo por toda a planta e da substância às folhas. Então, grifem aí. Grifaram? Se vocês acharem que tá indo rápido, vocês vão pausando o vídeo, combinado? Agora, ó, a semente, as folhas, as flores e os frutos. Então, semente, flores, frutos, grifem sementes, flores, frutos. Vamos ler. São estruturas relacionadas à reprodução das plantas. Então, ó, semente, flores e frutos, estrutura, sem estrutura. Então, coloca só assim, ó, reprodução das plantas. Agora, a gente vai separar. Então, flores, grifem flores. Flores contém órgãos reprodutores masculino e feminino, igual nós temos órgãos femininos e o masculino. Então, as plantas também. E grifem aí, flores contém órgãos reprodutores masculinos e femininos. Depois, frutos contém sementes que dão origem à nova planta. Então, vocês vão grifar isso que a Pro falou, ok? Ok? Então, olha só, no desenho abaixo, as flores dão origem ao fruto e os frutos contêm a semente. Quem no abacate já viu essa semente que tem no meio? Pois é, ela é replantada e ela é plantada e aí gera uma nova planta. Atividade, tá vendo que tem o balãozinho de conversa, então vamos lá. Observe a imagem do pé de pimenta e o do manacá da serra. Depois responda as questões. Olha o pé de pimenta aí do lado, tá? A. Que parte é responsável por distribuir o alimento pela planta? Então, aqui no parágrafo de cima, onde nós grifamos que é a parte responsável por distribuir o alimento pela planta? Encontraram? Está no primeiro parágrafo. Quem é responsável por distribuir o alimento pela planta? O caule. Então, aqui no finalzinho do primeiro parágrafo dessa página, nós conseguimos o quê? Identificar que está escrito assim: o caule, quando verde, pode produzir alimentos, além de distribuí-lo por toda a planta e dar sustentação às folhas. Então, é o caule. E aí, olha, vamos continuar lendo a A. Que diferenças você observa entre essa parte do pé de pimenta e no manacá da serra, ilustrado na página anterior? Então, se a gente abrir o livro, nós vamos observar o quê? Olha só. O que a gente consegue observar de diferença de uma planta para outra? As folhas, que mais? Ó, que interessante. Uma planta e outra, ela tem as suas diferenças. E se a gente respondeu aqui na primeira pergunta da A, que parte é responsável por distribuir o alimento da planta pela planta? É o caule? Qual é a diferença do caule que a gente consegue observar dessas plantas? Que uma é grossa e a outra é fina,
E também que o caule é marrom e não produz alimento, e na outra é verde e produz alimento. Muito bacana, né? B. As extremidades das plantas são formadas por que parte? Que partes? Por qual parte? Por que partes? O que elas fazem? O que vocês acham? As extremidades das plantas são formadas por que partes? O que elas fazem? O que vocês acham? Então, ó, as extremidades é o quê? Aqui e aqui. Então, a extremidade, essas duas extremidades, elas são formadas pelo quê? Pelas folhas e pela raiz. Então, essas são as duas extremidades da folha. Por quê? A raiz, ela fixa a planta no solo, então ela fixa. E absorve todo a água e o nutriente. E as folhas, elas produzem os alimentos e realizam as trocas gasosas, que elas são o quê? A entrada e a saída de gases. Agora, também temos aí na palavra-chave para você o que significa a palavra pólen, o significado da palavra pólen. Essa palavrinha nós iremos ver na próxima aula, ok? Fiquem pensando aí o que vocês acham que é o significado da palavra pólen, se vocês já ouviram essa palavrinha, da onde que vem o pólen, quem será que faz o pólen, para que o pólen serve, por que pólen tem a ver com o nosso assunto de plantas. Então, muito legal. Para finalizar esse assunto, a Pro vai deixar uma informação adicional, que é uma informação interessante para vocês, que o caule da planta é a parte principal dela. Vocês sabiam? Porque ele é capaz de transportar toda a água e substâncias do solo até as plantas, até as folhas que produzem o alimento. Então, olha só, ele consegue fazer como se fosse um caminho na planta, porque ele tá tanto lá embaixo quanto lá em cima. Entenderam? E é isso a nossa aula de ciências de hoje. Um super beijo para vocês. Aproveitem esse solzinho também, com vento bem gelado. E até amanhã.